E aí, pessoal, tudo bom? Hoje trazendo aqui um cara muito especial, nosso franqueado Luiz, um cara que eu admiro muito o trabalho dele aí. Tem as franquias de Paulínia, Indaiatuba. Obrigado pela tua presença, grande Luiz. Eu que agradeço pelo convite. Vamos junto trocar um papo aí, né? Bacana aqui. Pela minha experiência, trocar experiência, é sempre muito bom. Ainda mais que você, que é uma pessoa que sabe muito da surface, um espelho pra gente, tanto você quanto o Everson. E estamos aí, né? No dia a dia, correndo atrás do nosso objetivo. Bacana. Com vocês. Bacana. Mineiro. Veio morar em São Paulo. Cara, mineiro, bem mineiro. Conta um pouquinho pra mim como é que é a sua vida, se formou em quê? Você nasceu na onde? Cidades que você já morou? Cara, então, vamos lá. Eu nasci em Juruáia, Minas Gerais. E atualmente minha família mora em São Pedro da União, que é do lado de Coachipé. Nasci e fui criado ali, cara. Desde pequeno trabalhei. Meu pai era funcionário de um posto de gasolina. E sempre colocou a gente para trabalhar. E aí eu aprendi um pouquinho de ser empresário, porque ele era gerente do posto. E colocou a gente para trabalhar desde pequeno. E aí ensinou muita coisa pra gente. Tanto eu quanto meu irmão, que hoje é dentista também, meu sócio em Paulínia. Então a gente tem essa veia já de vendas, de gestão, de gerente, porque meu pai, ele era o nosso espelho, assim, né? Então ele comandava ali o posto. E a gente pequenininho, colocava a gente para tomar conta da lanchonete, abastecer um carro, trocar pneu. Então ele começou a ensinar a gente. Nunca a gente fez 100% certo. A gente era muito pequeno, mas trocar pneu. Brigava com a gente, mas a gente tentava tirar daquilo ali um aprendizado. Noção a gente tem, mas a gente não sabia fazer. E ali ele foi ensinando pra gente o dia a dia, que era uma empresa, nota fiscal, vendas, como tinha que fazer. Mas ele colocou um ponto-chave na minha vida, na minha cabeça, que me ensinou muito, foi atender pessoas. Ele falou assim, olha, você vai aonde você quiser, se você saber atender uma pessoa muito bem. A educação em primeiro lugar. Então a educação que meu pai e minha mãe me deu é a base de quem eu sou hoje. E aí colocou e ficou na minha cabeça. Tratar as pessoas muito bem, independente de como elas são. E aí eu comecei, né? Então todo mundo que chegava ali, eu falei, eu tenho que tratar essa pessoa muito bem. Então meu pai disse que eu tenho que tratar. Então chegava, na cidade pequena, então chegava gente da região inteira. E eu menininho atendendo numa lanchonete. Então fui crescendo nisso ali. Então isso me ensinou muito, a bagagem. Eu lembro, já nem era remunerável, nada. A gente ia ali, depois do meio-dia, tinha que ir pro posto para trabalhar. E eu não queria ir, eu queria ir pra brincar, queria fazer alguma coisa. Não, tinha que ir. Minha mãe não vai pro posto. Às vezes eu brincava, nossa mãe, você não quer que eu fique em casa, né? Não quer? Não, vai pro posto. Meus deveres eram feitos no posto, tudo lá. Mas eu ficava no posto, eu tinha horário, tipo, era da 1h às 5h. Tinha que cumprir. Da 1 às 5. 5 horas você pode ir embora. Lá tinha um clube na cidade de piscina, meus amigos tudo ia e eu não podia porque eu tinha que cumprir o horário do posto sem ganhar nada, tinha que ir. E isso, acho que deu uma base, né? De quem a gente joia, né? Levar pra vida, assim. E tanto é que tinha o clube lá pra gente nadar, todo mundo combinava na escola, não podia ir, eu podia ir depois, assim. Muito, às vezes, se aconteceu alguma coisa, 4 horas ele liberava, mas era aquilo, não era todo dia não. E aí eu fui crescendo, fui tomando gosto para a área de vendas, comercial, porque ali, querendo ou não, você está vendendo, né? Sim. E isso foi a base para minha vida, como eu cresci e se tornar aqui no Sold. Depois disso, eu fui estudar em Campinas. Você veio lá de Guaxupé. Mas você trabalhou em outros locais antes de vir trabalhar ou de vir estudar? Eu trabalhei no posto. Sempre no posto? Sempre no posto. E aí eu vim para Campinas. Eu já saiu para Campinas para estudar. Chegou o terceiro colegial, né? E lá não tem muita oportunidade de trabalho na cidade. Uma cidade pequena. Na época era menos desenvolvida ainda. E meu pai falou, cara, vocês dão uma vida. E aí eu tenho meu tio aqui, que é irmão da minha mãe, que fez um convite, vamos trabalhar comigo lá? Nossa, vamos embora, né? Vamos, você faz faculdade. Na época o meu sonho era fazer uma faculdade, todo mundo tá no terceiro, você vai fazer uma faculdade, prestar vestibular, vai sair. E meu pai falou assim, cara, eu não tenho como te ajudar, porque aqui não tem oportunidade, se você for morar fora, como que nós vamos pagar isso pra você? O pai também não tinha muita condição. E aí eu falei, não, beleza, vou embora e logo eu começo a estudar. Começo a trabalhar e vou estudar. E aí eu vim trabalhar aqui na transportadora americana, aqui em Campinas, aqui na Santos Dumont. Cara, e vim achando que eu ia ter um escritório pra mim, né? Nossa, eu vou trabalhar num escritório, vou chegar lá
E aí, quando meu tio falou assim, ó, tá precisando aqui pra fazer uns bicos, você quer BIM? Cara, o bico que é bico, né? Nem sabia que era bico. Não, beleza, vamos lá. E aí eu vim pra cá. Cheguei aqui, meu tio falou assim, ó, tem que descarregar uma carreta lá, aí você vai aprender. Cara, eu cheguei lá, descarregar uma carreta de caixa, na época era 3M, descarregar 3M, cara. Vamos lá, descarregar 3M, separar pro código, tal. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, eu tava morto já. E aí eu falei, cara, isso aqui não é pra mim não, mas eu falei, cara, você vai ser contratado, tal, vamos lá. Então, velho. Aí, e a gente começou, foi um período de experiência, né, muito grande pra mim, só que eu não sabia o porquê disso. E aí, comecei a ralar. O rolo, descarregar caminhão de rolo, de canatiba nas costas. Cara, eu era um menininho, como que eu ia carregar? Fui embora. Vim embora, a gente começou a ralar. E a minha mãe chorando, aquele, mãe, isso aqui não é pra mim, tá? Então, aguenta aí, que aqui não tem nada pra você. Não adianta você vir pra cá. O que você vai fazer de sua vida? Nós não temos uma oportunidade pra você desenvolver aqui. E aí eu ligava pro meu tio também, com o tio, ó, não quero. Eu falei assim, Luiz, dando uma coisa. E era gerente, ele poderia me colocar no lugar que ele quisesse lá dentro. Sim. E ele falou assim, Luiz, você vai começar de baixo pra você entender como é o processo. Não adianta nada você chegar aqui e te colocar no escritório. Mas você não vai saber o processo. Então, mais uma coisa ficou na minha cabeça. Processo. Eu falei, cara, ele precisa aprender o processo. Ele ficou na minha cabeça. Então eu tinha a tratar pessoas bem, lá do meu pai, e ficou na minha cabeça do meu tio o processo. Porque não adianta nada eu chegasse no escritório lá e não saber o processo da ação super bem. E aí eu entrei, comecei a descobrir o processo. Foi o segundo ponto-chave da minha vida, assim. E aí, passei em todos os processos da transportadora. De ajudante motorista, conferente líder, encarregado, e fui subindo. Até eu chegar numa posição que eu falei, cara, eu sei de tudo hoje no meu transportador. Então, se hoje eu for montar outro negócio, eu vou montar meu transportador. Eu sei, tem os processos certinho. Sim. Eu aprendi muito o processo da transportadora e aí surgiu uma oportunidade de ir para Minas. Mas, cara, na minha cabeça, essa oportunidade era eu falei, cara, eu sei de tudo. Às vezes a gente acha que sabe de tudo, a gente não sabe de tudo. E aí eu falei assim, vou voltar para Minas. Aí eu, lá atrás eu comecei a estudar ADM, administração. Ah, você já tava estudando, né? Aí eu comecei a... Transportador aí. Aí eu comecei a ser ajudante, passei para conferente, fui estudar, ingressei na faculdade, formei. Qual faculdade você fez? Isso aí é um web. Handwash. E aí, cara, o que aconteceu? Eu peguei e falei, cara, agora eu sei tudo, não preciso mais ficar aqui. Então vou voltar embora, achando que, nossa, formado, com experiência. Cara, eu não tinha nada na dele, nada, eu não sabia o que via pela frente aí, né? E aí peguei e voltei da Minas, uma proposta de emprego, meti a cara, fui e quebrei a cara. Porque você acha que é uma coisa e é totalmente outra. Comecei a... Vai vender lá? Fui vender lingerie. Lingerie. Fui trabalhar numa DM de uma empresa de lingerie, mas eu não sabia nada. Cara, hoje eu posso ver o tanto que o cara ficou bravo comigo, eu dei razão pra ele, que eu falei, caramba, eu não sabia nada. Nada, tipo assim, nada. Às vezes eu sabia de transportadora, do processo. Sim. Mas eu não sabia o processo da empresa lá. Então, de novo, tive que aprender o processo. Aí, todos os processos. Fiz muita coisa errada. E falei, cara, mas gostei do negócio, mas eu estou fazendo de um jeito errado. E aí, falei, cara, essa empresa não dá pra mim ficar aqui mais, porque eu acho que eu já tomei muita porrada, e só que eu preciso saber o processo. Os processos na minha cabeça de novo. Aí surgiu uma oportunidade para ser gerente de uma empresa de cuecas. Abracei. Falei, cara, eu vou abraçar isso aí, porque eu não sei nada de gerência, mas eu vou aprender, porque o processo, tem que seguir o processo, tem que seguir o processo. Aí fui e aprendi muita coisa. Vender, atender o paciente, que eu já sabia, porque meu pai já tinha me ensinado. Então, só que eu tinha que saber gestão, que eu não sabia gestão. Então, vou estudar gestão. Aí comecei a estudar gestão de pessoas. E aí foi o ponto crucial para a mudança de chave na minha cabeça, que eu falei, é isso que eu tenho que fazer, gestão. Comecei outras faculdades, não era aquilo, falei, não, é gestão. E aí passei para outra empresa, e aí falei, cara, Juruá para mim Juruá é a cidade, que é do lado onde eu nasci, mas é do lado. Sim. Falei, cara, eu vou, aí pensou outra oportunidade, então eu fui pulando de galho em galho para mim descobrir o que o Luiz queria, o que era crucial para mim ter um objetivo na vida.
E aí eu aprendi o processo, aprendi, cara, muita coisa, muita coisa. Eu acho que Juruáia para mim foi um ponto de chave, onde foi um aprendizado para mim, de vida, né, vida, e de onde eu descobri onde que o Luiz quer chegar, sabe? E aí surgiu a oportunidade para mim ir para a cidade do lado, que é Guaxupé. E aí fui para Guaxupé, fiquei ali um tempo, vendendo botina. Inclusive foi onde eu aprendi muita coisa de gestão de pessoas, cara. A dona, ela era sucesso, cara. Aquela mulher, ela me ensinou o que é certo, o que é errado. E a gente tem que ser, assim, o que é certo mesmo. Assim, você não pode dar uma mudança, você não pode ter uma vírgula. Isso não vai dar errado. Se você começar alguma coisa errada, vai dar errado. Não adianta. Se você começar uma coisa e, pô, vamos tentar. E, não, mas tem que saber o objetivo. Qual que é o seu objetivo? É isso que você quer? Então vamos desenhar isso aqui e nós vamos chegar nisso. E eu falei, cara, é isso, mais um ponto, objetivo. Então tem que ser muito objetivo. E aí surgiu a oportunidade, veio a pandemia. O que aconteceu, cara? Veio a pandemia e um monte de coisas na minha cabeça. O que eu fiz? Adoeci. Aí entrei numa depressão. Foi uns meses ali pra recuperar, mas consegui. Só que eu falei, cara, não dá mais de ficar em isso. Eu acho que eu vim pra cá pra me descobrir o que o Luiz quer fazer da vida. Aí, meus pais falaram comigo, cara, por que você não volta pra Campinas? Eu falei, cara, tá Campinas, já vou fazer o quê? Não tinha o que fazer, tipo, pandemia. Aí eu voltei e começou a pandemia. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Sabe, foi desesperador pra mim. Aí eu entrei em pânico do que eu ia fazer. Tipo, falei, cara, eu tenho que voltar. Seu irmão tava estudando nessa época já. Meu irmão tava formando. Meu irmão tava formando, ele é atleta. Só que nunca passou pela minha cabeça. Não, quero. Meu irmão falava assim, ó, tá tendo uma vaga numa clínica. Você quer trabalhar de vendedor? Não quero. Não quero. Nossa, aguentar bucha de jeito. Venda? Não quero, de jeito nenhum. Minha cabeça, né? Aí, vim pra cá conseguir um trabalho no shopping, cara. E, cara, eu vou trabalhar no shopping porque até eu conseguir uma coisa que eu posto, assim, que faz sentido pra mim. Comecei. Fui trabalhar no shopping, sem me esmido, ralando. Até que a doutora Carla, comprou uma clínica de vocês e me fez convite de trabalhar com ela. Falei, Carla, obrigado, mas eu não vou vender, cara, não quero. Não me via sendo um cara vendendo plano do odontológico. Não, mas não é plano, tal. Não quero, cara, obrigado. A gente teve várias conversas. Aí um dia, sou muito de fé, né? Falei pra Deus, Deus, eu não sei o que fazer, mas o senhor sabe. Se for pra mim ir pra clínica odontológica, você me dá um sinal amanhã. Agora que eu acordar, eu quero o sinal. Esqueci disso. Fui dormir, no outro dia eu acordei e não tinha pegado no celular. E aí fui pra academia, voltei, e cara, eu não tinha pegado o celular, tinha uma mensagem da Rio do Biar, escuta assim, comprei as passagens pra você ir pra São Leopoldo conhecer a sua fácil. Falei, cara, tipo, não tinha falado nada pra eles. Chegou a mensagem e eles falaram, falei, cara, então é pra mim? Aí eu aceitei. Então, beleza. Então eu vou lá. Sei lá. Mas nada acertado, nada. Aí eles não vai conhecer, precisa conhecer a estrutura e tal. E aí a hora que eu cheguei, o São Leopoldo, assim, falei, cara, que cara é diferente. Tá sentindo o coração. Tá diferente, essa empresa aqui é diferente. Você chegou no instituto? Cheguei no instituto. E aí cheguei no instituto, nossa, um grande atendimento ali já pela recepção que me chamou muita atenção já. E falei, vamos lá, né? Vamos ver o que tem nesses 3 dias aí. Fiquei lá 3 dias, até que eram treinamentos de franqueados que tinham lá. E falei, cara, vamos ver o que tem aí. Vamos descobrir, né? O que é essa Sonifácil. Cara, e aí na primeira conversa que a gente teve foi com a Thalita. A gente certinho, foi a primeira pessoa a administrar o treinamento. Me apaixonei. E, cara, é a empresa que eu vou trabalhar. Eu não sabia nada da odontologia, eu sabia somente vender. E achava que era vender plano de odontológico, planos, assim, não era. E você entendeu o fundamento mesmo, assim, da Sonifácil, essa conexão, me chamou muita atenção. Primeira coisa foi a conexão entre franqueado e donos, assim. Eu nunca imaginei que vocês iam sentar do meu lado para almoçar.
Você sentou do meu lado pra almoçar lá no dia. E começou, e aí, você é da onde? O que você faz da vida? Eu falei, caramba, um sócio do tamanho dessa empresa, um dono aqui do meu lado, conversando comigo, não existe isso. Hoje em dia não existe, não. Minha época ainda muito menos. Aí eu falei, caramba, há 4 anos atrás, caramba, o cara diferenciado. E aí depois o Everson veio, também conversou e tal. E, cara, foi passando os treinamentos, eu fui descobrindo mais ainda que eu queria aquilo pra minha vida. Não sabia como. Mas falei, cara, eu quero isso pra minha vida. Eu quero, não sei que lugar, mas eu quero trabalhar no assessor de fatos. Aí já mandei pra mensagem, falei, cara, vamos embora, tamo junto e tal. E eu vou, vamos ver o que vai acontecer. E cada treinamento que foram pessoas passando, tem pessoas que hoje não estão mais na rede, mas que eu sigo no LinkedIn e vejo o sucesso deles, que foram espelhos para mim naquela hora, naquela decisão que eu tive que tomar, porque ia mudar totalmente a minha vida, eu não sabia tanto que ia mudar, e mudou. E a cada treinamento que a pessoa chegava lá, ela falava uma palavra: conexão, conexão, conexão. Vamos dizer, mudou a palavra, humanização. Falei, cara, é isso, a humanização. A Sorri Fácil, ela tem de diferente a humanização. Que isso a gente não pode perder nunca. Que hoje eu trato muito isso em Paulinho. Conto muito a minha história para eles. Porque se não for a humanização nossa, gestores, tanqueados, e lá na clínica, a gente não vai ter um atendimento que hoje tem que ter, o diferencial. Porque hoje o nosso diferencial é conexão e humanização. Para nós lá. Porque a humanização tratar o paciente daquele jeito que precisa, porque chega ali com muitas dores, inclusive emocionais, duras, e conexão, da gente criar uma conexão com ele para ele escolher a gente. Hoje o paciente tem que escolher, porque tem muitas franquias, muitas clínicas odontológicas, cada esquina, em Paulínia mesmo, cidade pequena, bem desenvolvido, mas tem muitas, então ele tem que nos escolher e a gente tem que lutar por aquilo, sabe? Então a humanização e a conexão, ela vem junto, que foi onde também me despertou para me escolher Sorri Fácil. Aí você tem que trabalhar, depois você foi empreender, né? Aí você tem sua operação hoje, que é Paulínia, em Indaiatuba. Comecei em Valinhos com eles. E ali eu aprendi a vender, trabalhei no relacionamento, passei pro IDM. E até tive a oportunidade de abraçar Paulinho, que foi um presentão demais a ponta da sua. Um projeto que você começou, você colocou o seu rosto nesse negócio e aí foi embora. Exatamente. Comecei lá de relacionamento também e fui crescendo. E me desenvolvi hoje, sou sócio de lá, junto com vocês. E o projeto não esperava que ia ser tanto sucesso igual foi no começo, porque a gente tem a vontade, né? Mas a vontade tem que ter um objetivo. Não é nada de ter vontade, mas não ter um objetivo. E nosso objetivo foi transformar aquela clínica melhor de Paulinho. Sempre na primeira reunião que eu fiz lá com eles. Essa aqui vai ser a melhor de Paulinho. Se você chegar lá aqui, como o Luiz falou primeiro, que esse é o melhor take de Paulinho. E hoje é. Hoje é, cara. Você pode ter certeza, os pacientes hoje lá, eles têm uma convicção e a credibilidade deles pra gente, assim, a gente tem muita indicação. Então é isso. E hoje tá lá seu irmão e você. Sai meu irmão lá. Certo? Eu na parte de gestão ADM e na parte clínica. Diz, casamento deu certo, né? Deu certo. Meu irmão não... Seu irmão tá aqui agora em Indaiatuba também, né? Indaiatuba também, vindo operar com a gente. Ele é uma pessoa muito calma. Ao contrário de mim, eu já sou mais enérgico e recalmo. Por isso que eu acho que ele é cirurgião, não é esportivo. E dentro da clínica, mas ele tem uma visão muito legal de dentista, do corpo clínico, assim, sabe? Ele ajuda muito nisso. Não estou lá todos os dias, ele está todos os dias, ele consegue me auxiliar nisso. Hoje, uma dificuldade que a gente tem é formar o dentista dentro de uma clínica. O dentista, ele vem achando que ele sabe gerir uma clínica, mas vamos ver, ele não sabe. Porque ele não estudou para isso. Ele estudou para fazer aquele trabalho dele no dia a dia. E a gente ali, você tem que ensinar o dentista. Cara, dessa maneira, vamos seguir assim, tem todo o processo a ser seguido. Então hoje, eu brinco também que a gente forma dentista dentro de uma clínica. Porque forma na gestão, forma no financeiro, forma no administrativo. Então ele entra conhecendo a Sorri Fácil de uma maneira muito legal. Que a hora que ele chega, ele fala, Carol, velho, trabalhei com muitas empresas e nunca estou disponível. Ô Luiz, e qual que é a tua rotina com a equipe? O que você faz
Descreve um dia seu aí pra gente falar, pô, eu chego de manhã, tal, à tarde, como é que... Certo. O que acontece? Hoje, se o dono de uma clínica, o gestor de uma clínica, não chegar e não olhar o sistema primeiro para entender o que é o dia dele ali, não faz sentido. Por exemplo, ele tem que chegar, tem que verificar a agenda de avaliação. Então ele chega, tem que verificar a agenda de avaliação para saber quantas avaliações tem no dia, até mesmo se não tem. Porque ele tem o dia inteiro ali para trazer a avaliação. Então chegou 8 horas da manhã, já abre a agenda, eu abro a minha agenda e já falo, cara, hoje tem 8 avaliações, tem 7 confirmadas, por que essas duas não tá? Então você tenta já entender o processo com o CRC. Hoje a gente tem uma CRC que faz essa captação de pacientes pra gente. Isso é muito importante. Mediante a isso, já verifico, já passo no relacionamento. Primeiro eu vou na recepção, né, vejo como é que tá, se tem alguma pendência. A recepção é um lugar onde chega todos os problemas a serem resolvidos, ou até mesmo algum paciente que trouxe alguma informação pra gente que é valiosa, pra gente entender, por exemplo, tem uma clínica que fez esse valor pra mim, mas eu fechei com vocês. Tá, mas quem que é esse senhor, então? De onde ele veio? Será que foi uma indicação? Então vamos entender qual que foi isso, porque hoje a gente passa muitos pacientes valiosos pra gente, que através dele vem muitas outras pessoas. Então hoje a minha recepção, ela tem que ter a convicção que todos os pacientes que chegar ali, ela tem que pedir uma indicação. E tem pacientes que se você não dá nada pro paciente, e ele traz 10 pessoas da família dele, pessoas do serviço, e vai trazendo, vamos ver se você tá ali com uma pessoa valiosa que você não deu atenção. Sim. Então eu quero saber quem que é esse paciente, o que ele falou. Você provoca muita equipe com isso. Exatamente. Cadê minhas indicações? Por que a gente tá dando indicação? Exatamente. Hoje a recepção é a cara da clínica. Não tem como. Sim. Não tem como ela não ter essa energia. Então tem que ter energia. Se a gente abre a porta da recepção, bom dia, tudo bem e tal. Então ela tem que ter essa energia, saber que esse paciente que ele tem que ser bem atendido, porque ele vai vir muito mais através dele. E às vezes, ele vem somente para fazer uma avaliação. Mas quando vê, nesse que veio para o protocolo, é a mulher que vai fazer o protocolo que ele gostou, é a irmã, e vem o pessoal da igreja, o pessoal do serviço, e vai trazendo. Então isso faz toda a diferença. Com a recepção tem que estar muito bem alinhado. E a gente com a recepção. Porque todas as informações que a recepção passa para a gente é muito valiosa. Mesmo se for negativo ou positivo. A gente tem que saber dosar isso para a gente levar para frente. Seguinte disso, eu já vejo quem são os dentistas que estão na clínica, até para saber quais são os procedimentos que tem em dia. Prótese é um dia que tem muita gente na clínica. Porque hoje a clínica ela é muito cheia de pacientes buscando prótese. Então, o dentista que tem prótese é um dia que vai ter lotado a clínica. E é muito paciente. Então, se tem muito paciente, volta naquilo de novo. É o dia de pedir uma indicação. Ah, entendi. Então o dia que você enxerga aquela carteira que está em tratamento ali como um potencial. Por quê? Um dia de prótese é um dia também de que ela está fazendo uma prótese dela, vai fazer o prótese protocolo. Sim. Entendeu? Então ela tem que enxergar também nos pacientes que estão ali com a gente outros pacientes, novos pacientes. Sim. Então o dia de prótese é um dia valioso para a gente cobrir com a galera. Hoje é dia de dinheiro na clínica, porque é o dia que tem muita gente. É diferente de um dia de orto. Então a prótese é muito valiosa. E dia de implante também. Dia de implante, sempre a pessoa que vai realizar o implante é atrás da pessoa. Sempre. Porque ela vai acompanhar, vai ficar com ela ali no nosso cantinho que a gente tem, que é um diferencial, o uso da sulfácil. Então, isso também é muito valioso. A gente tem que tratar o paciente bem, mas o acompanhante dele também. Foi muito bem atendido, o cara vai fechar pra gente também. Bacana. Sabe? E depois disso, cara, é o relacionamento, né? Que é onde... Aí você mergulha lá. É onde os pega. A gente tem... Hoje tem o Eduardo lá, que é fantástico. Desse relacionamento, faz um atendimento muito bom. E aí eu sento com ele e a gente verifica quais são as ações do dia, o que daí de dia, de resgate, de fechamento. E a gente tem um acompanhamento muito bom, hoje junto com a nossa empresa, que a gente trabalha lá, que respeita elite com a gente. Nos ajudam muito nisso, nesse acompanhamento. E isso que faz toda a diferença. É o dono de clínica dentro da clínica. E depois disso, cara, é a consequência do dia. O ADM, que você precisa verificar, até o contas a pagar, o que tem que acontecer. E um diferencial também, cara, é cobrança. Que
você precisa passar um tempo com a cobrança, entender a sua inadimplência. Porque, por exemplo, uma clínica que fatura 2 milhões num ano é bom, mas o que aconteceu se você colocar, se houve alguma desistência nesse período, no cancelamento por qualquer outro motivo, você precisa entender. Não adianta você vender muito. Você pode vender muito, tem que vender muito mesmo. Mas o que está acontecendo com o cancelamento? Por que desse cancelamento? Você precisa entender, você melhorar. Não adianta pensar em venda, mas e o processo? O processo está sendo substituído. Então isso a gente tem um acompanhamento muito bom também. A gente entender. Então tudo quanto é reclamação que chega, que é cancelamento, a gente tenta diverter esse caso. Bem com eles, eu não aceito cancelamento. Só se for mudança de cidade. Que a gente brinca. Mas, cara, graças a Deus não tem muito. E por quê? Os processos são certos. A gente tem que fazer o processo certo. E essa humanização juntamente com a conexão. Pra gente não se perder. Então, todos os dias é isso. Todos os dias, a rotina é essa. E fora isso, tem que pensar o que você vai trazer mais pra clínica. O que você vai fazer diferente lá fora. Que vem as nossas parcerias. Hoje a gente tem parceiros lá que todos os meses, às vezes, se a gente não for até eles, vêm até a gente. E aí, vocês vão fazer parceria com nós esse mês? Eles criaram já um hábito assim, na relação aí pra poder tá assim no treino de ambos, né? De ambos do negócio. E o interessante é que a gente cria uma conexão fora também. Não é só dentro da clínica. A gente cria conexões com barbeiros, com lanchonetes, com pizzaria, com hamburgueria, temaqueria. Então, hoje, até brinco, falo, gente, se a gente for almoçar todos os dias onde a gente tem, a gente vai engordar demais, porque já tem todos, sabe? Sim. Pra ter um diferencial com isso também. Indicar isso, pessoa para ele. E o que você espera hoje de um sócio para você partir para uma outra Sorri Fácil, uma outra franquia? Para ter mais uma franquia, a gente tem que ser bem cauteloso em fazer um movimento de crescimento, a gente super apoia isso. O que você precisa enxergar e falar, eu vi que essa pessoa tá apta a me representar ali dentro quando eu não estiver ali dentro? Eu acho que a primeira coisa é vontade sobre. Ele tem que saber que ele tem que estar à clínica. Hoje, para eu ter uma sociedade, e quero ter com certeza, eu acho que o sócio tem que estar junto comigo. Não adiantava eu ter uma clínica de investimento. Ok, pode ter. Mas você precisa ter pessoas lá dentro para fazer o que você não vai fazer. Isso é importantíssimo. Então eu procuro alguém que lá vestir a camisa, igual eu. Eu acho que é importantíssimo você saber onde você quer chegar. Se a pessoa tiver os mesmos pontos que você, a vontade de trabalhar todos os dias dentro de uma clínica, vestir a camisa, galera, vamos abraçar isso aqui. Não tem dinheiro. O que nós vamos fazer então para ter dinheiro? Vamos sair. Vamos vestir a camisa e vamos para rua trazer paciente. É isso que ele tem. Tá vontade de trabalhar, eu acho que é essencial. Não é fácil, cara. Realmente, não é fácil ter uma clínica odontológica hoje. Porque se você não estiver dentro da clínica, as coisas não vão andar. Sim. Então, você tem que ter esse parceiro aí que vai vestir a camisa que funciona. E saber onde quer chegar. Correto. É bem perceptível, assim. Eu sei que ele é bem parelho, assim, de cultura, né? Então, quando chega alguém que às vezes não tá naquela mesma sintonia, dá um tempinho, a relação não prosidera, né? Sim. Tanto é que eu escolhi Paulinha, na época, porque é onde eu cheguei potencial de equipe. Sim. A equipe já tava lá quando já tava lá. Esse é o trabalho mais bonito. Do Eduardo. Quando chega uma pessoa, ele chega num local e você consegue transformar aquelas mesmas pessoas, né, cara? Sim, o que veio de novo foi a avaliadora e o Eduardo. E são pessoas que vestem a camisa da empresa. O que eu falo? Ter uma equipe que veste a camisa faz total diferença. Você pode estar no negativo ou positivo. Vai estar dentro de vocês. Isso é... Em quem você quer passar as dificuldades. Exatamente. Você escolhe. E a gente escolheu ficar junto, tá? É um casamento. Nem sempre dá certo. Mas tem que fazer dar. Esse ano a expedição foi contagiante ali. Você vê que teu time ele tava bem assim, feliz de estar naquele momento, aquele reconhecimento todo, a forma como eles enxergam você como líder, entendeu? Isso aí é contagiante. O engraçado é que eu falo assim, galera, vocês precisam querer. Vocês querem dinheiro, vamos por dinheiro, mas vocês precisam fazer o que vai acontecer. Vocês querem clínica? Quem quer ter clínica? Um dia a gente fez uma reunião lá.
Erga o braço, quem quer essa motinha. Todo mundo levantou. Mas as pessoas que levantou, vai ter. Eu espero que vai ter. Eles querem crescer. O teu dia a dia, ele já tá linkado no futuro, né? Se todo mundo ali dentro entende que tá ali, tá se dedicando ao máximo, porque sabe que você tá cuidando da jornada de empreendedorismo dele, né? Exatamente. E no tempo dele, tudo bem, né? Aquele negócio de sair correndo e montando um monte de unidade, porque às vezes a pessoa não tá no momento dela, né? Você tem bastante esse time aí de falar, ó, tem um projeto pros próximos 6, é esse aqui. Pros próximos 8, talvez é aquele. Eu acho que tem que ser bem direcionado e alinhado esse objetivo entre nós, porque para não frustrar também, né? Todo mundo. Então, eu vejo que eles têm esse pontinho aí também no empreendedorismo, que eles querem também. E eu acho que é só o futuro assim que vai nos direcionar aí uma vaca para outras clientes, né? Ô Luiz, já se encaminhando pro final, fala aí uma mensagem que você gostaria de deixar para aquelas pessoas que estão no mercado, que podem vir trabalhar com você, que você gostaria de ter na sua equipe, te conhecer. Me fala um pouquinho aí do futuro que você está prevendo dentro do teu ecossistema ali. Eu, como comecei, né? Eu acho que a vontade se você tiver vontade de trabalhar e querer ganhar dinheiro, que é uma coisa une a outra. Se você fizer um bom trabalho, você vai conseguir ganhar bem. Você vai ter um futuro brilhante. Mas não depende de você. Eu tô aqui, tô pronto para ensinar, tô pronto para receber pessoas que vão querer crescer comigo. Mas tá com vontade de trabalhar mesmo, arregaçar as mangas e junto? Se tiver, ela é Paulinho que a gente vai conseguir mudar o cenário. E no mercado desafiador que é São Paulo, né? A gente sabe que empreender aqui é um lugar que exige muito do empreendedor. E você vem tendo prosperidade em um negócio já consolidado e rampando outro, que é Indaiatuba, né? Assim. São cidades totalmente diferentes, né? O público é totalmente diferente de cá. E você sempre tem que estar preparado para dificuldade. O empreendedor hoje, se você achar que vai ser mil maravilhas, não vai. Você tem que estar pronto. Eu até brinco, falo, cara, quando a gente vai iniciar um projeto novo, porque eu gosto de ir em clínicas que estão com problema, na hora que você chega, é fácil de trabalhar, porque você já enxerga o problema. Sim. Enxergou o problema, você vai arrumar. Não tem o que fazer. Você vai ver a equipe, você vai mudar o cenário, mudando a equipe com vontade de gente que quer trabalhar. E é totalmente diferente o universo de Paulinho e Indaiatuba, né? Hoje o pessoal de Indaiatuba é totalmente diferente de Paulinho, não compara. Só que a equipe faz toda a diferença. Se a equipe abraçar o que você fala, cresce. Você tá no dia a dia, você viu como que a gente consegue mudar os cenários rápido, mas a equipe faz toda a diferença. Então, hoje eu acho que se quer trabalhar em uma equipe boa, uma equipe que vá dar resultado, você precisa ter a credibilidade de saber de onde você quer chegar. Então, a gente tem isso na equipe, tanto em Indaiatuba quanto Pauline. A equipe de Pauline dá um apoio também em Indaiatuba e vice-versa. E a gente ama domingo, sabe? A gente não... O que puder um ajudar o outro, a gente tá aqui, precisa de ajuda de Paulina. Corre lá, ajuda Indaiatuba, vem pra cá. Então, isso faz toda a diferença, sabe? No cenário de gestão. Luiz, muito obrigado pela tua presença, pelo teu conhecimento. Agradeço. Com certeza você vai ajudar muita gente a enxergar aí, talvez algum perfil empreendedor que essa pessoa tem, se encorajar, ou vir trabalhar com você no teu ecossistema. Porque a gente precisa de gente boa, não é verdade? Precisa, que a gente tem vontade de trabalhar. Isso aí, que hoje faz falta para essa porta. Muito obrigado. Imagina, eu agradeço. Alô. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Franqueado Luiz, de Paulínia e Indaiatuba. Espero você agora nos próximos episódios. Sigam nossas redes sociais.